Meio-dia, 5 minutos. De volta para falar sobre política. Paulo Roberto está por aqui. Aí, Paulo. Boa tarde. O intervalo é curto, mas o que a gente conversa nesse intervalo, né? Meu amigo. Agora são coisas irreveláveis. Não dá para contar aqui. Eu digo sempre que um dia vai para um livro. Não sei se quem sabe, né? Mas livro dá processo. Alguém um dia escreveu um livro sobre o rei Roberto Carlos. Você lembra da confusão que deu, né? Nossa. O livro só dá certo quando é uma autobiografia. O próprio sujeito escreve. Aí ele omite algumas coisas, né? E vai dando certo. Só escreve o que interessa a ele. Pois bem, e a posse de Donald Trump, meus amigos e minhas amigas? Repercussão no mundo. Não poderia ser diferente. Foi assim com os outros presidentes norte-americanos e é assim também com ele. Aliás, tem muita gente criticando Donald Trump por isso, pelo decreto, pelas providências, mas o país é o dele. Ele é quem sabe o que deve fazer lá. E outra coisa, o Donald Trump se elegeu dizendo que ia fazer tudo aquilo que ele colocou nos decretos ontem. Então, quem votou nele estava esperando exatamente aquilo. Estelionato eleitoral é você dizer uma coisa que vai fazer outra. E não fazer. Mas se você foi eleito e o povo aprovou aquela proposta, você tem a obrigação de fazer aquilo que você disse que ia fazer. É isso que ele está fazendo. E sobre a imigração, é uma questão também de você colocar os fios nas tomadas certas. Ele está dizendo que vai deportar o imigrante que estiver ilegal. Então, quem foi para os Estados Unidos e se legalizou, não tem problema nenhum. Aliás, na sua casa e na minha casa, entra quem nós queremos. Então, lá é o país dele. Aí chega dominicano, chega salvadorenho, venezuelano, brasileiro, que entra pelo México ali, né, pelos coiotes, pelo deserto lá do Arizona, seja lá por onde for. E muitas vezes não procura se legalizar. E tem os brasileiros também que vão com a passagem de ida e de volta, passam pela imigração como turista e ficam lá clandestinos. Então, é esse povo que ele quer botar para fora. Quem tiver legal não tem problema nenhum. Ou se regulariza ou sai, né? Para regularizar não é fácil. Eu tenho amigos que vivem lá que levaram 1 ano e meio, 2 anos. Mas é assim, né? Cada país tem as suas normas. Não adianta a gente comparar os Estados Unidos com o Brasil. Aqui é de um jeito, lá é de outro. Brasileiro aqui, para nós, gosta de uma bagunça danada e gosta de fazer a coisa meio diferente daquilo que esteja no papel. E muitos vão pagar por isso. Pois bem, foi assunto ontem no nosso Jornal da Cultura. Marco Antônio Villa falou sobre a posse de Trump. Eu acho que essa é a grande questão, né? Em relação aos indocumentados, falo em 12 milhões. O governo mexicano, inclusive numa nota, numa reunião com até a participação do Brasil, assinou um documento importante, que é uma preocupação não só do México, que é a principal, que é a única fronteira que os Estados Unidos têm na América Latina, mas é um problema na América Latina, o que vai fazer com os outros, se eles vai expulsar os 12 milhões, que em grande parte são latino-americanos e indocumentados. E o México, e a presidente Cláudia Sheinbaum já manifestou, hoje mesmo estava ouvindo ela falando, e os prefeitos das cidades fronteiriças, especialmente a cidade de Tijuana, que deve, no caso dessa tragédia ocorrer, 90% passar por ali, que do outro lado é San Diego, né? Então, isso é muito grave. Se isso ocorrer, e vai ser um cataclisma, não só nos que estão chegando ao México, nessa expulsão, nessa maior tragédia que vai ser, como na economia norte-americana. É bom lembrar que eles estão vinculados aos trabalhos que de mais baixos salários e que os americanos não querem fazer. Por outro lado, quando ele se refere ao canal de Panamá, já que nós somos na América Latina, dizendo que são dos chineses, é mentira. O canal do Panamá é do Panamá. O canal do Panamá foi entregue ao Panamá. Mas o que o presidente americano, que tomou posse ontem, disse foi que hoje, para um navio americano atravessar, tem que pedir licença aos chineses. O presidente panamenho, segundo o Trump, entregou o canal à China. Então a China está controlando todo o tráfego e diz que, inclusive, quando é um navio militar americano, tem a maior dificuldade para atravessar. Então, isso vai dar confusão. É briga feia. E a gente está longe, né? Nem perto. Nós estamos longe. E o presidente Lula fez ontem a primeira reunião ministerial do ano e deu uma bronca de novo nos ministros. Cobrou e cobrou mesmo. Disse que aquela história do ano passado, você deve lembrar, olha, ninguém é dito nenhuma portaria, ninguém faça anúncio de nada sem passar pela Casa Civil, pela Presidência da República. Parece que ninguém obedeceu e Lula foi enfático outra vez. Nós não queremos entregar esse país de volta ao neofascismo, ao neonazismo, ao autoritarismo. Nós queremos entregar esse país com muita educação, com os meninos mais felizes, agora que nós aprovamos a lei em que as crianças não podem utilizar telefone e celular na escola, porque é um sistema de proteção das nossas crianças, é um sistema de proteção da nossa educação, é um sistema de proteção dos nossos professores e a gente falar alto e bom som que nós estamos privilegiando
a educação, o humanismo e não os algoritmos para fazer a cabeça das nossas pessoas. É esse país, companheiros e companheiras, que eu quero entregar. E por isso eu quero agradecer a vocês e dizer o seguinte, daqui para frente, eu vou ter 2 discursos, eu não posso falar tudo que eu quero falar, porque eu tenho que ter alguma coisinha para falar no final dessa reunião. Mas o que eu quero de vocês é o seguinte, daqui para frente é dedicação. Mais do que vocês já tiveram. Daqui para frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós, sem que essa portaria passe pela Presidência da República através da Casa Civil. Mesma coisa do ano passado, né? Pelo jeito, não deram muita importância ao que disse o presidente. Lula tem razão, soltam assuntos assim, a toque de caixa, depois lá vem a confusão e o governo só, né, declinando no índice de aprovação e sobra, claro, para o presidente. Vamos à agenda oficial? Vamos lá. Olha aqui. A agenda oficial de hoje começou com a comunicação outra vez. Sidônio Palmeira e Laércio Portela, os dois, conversando com o presidente, dizendo o que é que vão fazer, porque o negócio do... Esse ministro já foi bastante recebido pelo presidente. Viu? E vai ser mais ainda. Agora tem uma reunião, sabe para quê? O pessoal está resolvendo. Começou às 10 horas a história da COP30 lá em Belém. Sim. Quem vai ser o presidente da COP30, como é que vai ser? Helder Barbalho, que é o governador paraense, está em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, que também está esvaziado, completamente esvaziado. E querem convidar Donald Trump. Tem perigo dele vir? Não é nada. Pode até que ele manda alguém, talvez. Passa nem perto. 2h40, doutor Marcos Rogério de Souza. Sim. Aquele despacho habitual, diário, né? Já conhecido. E depois, Fernando Haddad vai conversar com o senhor presidente da República, ele que é o ministro da Fazenda. Em território paraibano, continua repercutindo aquela história de Adriano Galdino romper com João Azevedo, depois da entrevista de João, das declarações, depois do que disse também Adriano, vai para lá e vem para cá, e o pessoal da oposição, a João, naturalmente, está estendendo o tapete vermelho para Adriano Galdino. Só que Pedro Cunha Lima, ex-deputado, ex-candidato a governador, disse, tudo bem, Adriano pode vir, agora vem para cá se vier como soldado. Não terá prioridade, é mais um, olha aqui. Pedro Cunha Lima acredita em união com Adriano Galdino para 26, mas nega que ele tenha cadeira cativa. Se não chegar aqui, é mais um nesse grupo para se escolher quem vai ser o candidato. Então, se for, já vai sabendo. É, meu amigo. Conceição, no sertão. Cidade de Conceição. O prefeito nomeou a mamãezinha dele, o papaizinho dele e a esposinha. É claro que eu estou botando tudo no diminutivo para tratá-los carinhosamente. É a grande família na Prefeitura de Conceição. Está nas páginas. Prefeito paraibano que nomeou pai, mãe e esposa como secretários, está na mídia nacional. Foi que ele fez, Guto. Olha aqui. Silvânia Maria Soares, mãe de Samuel, que é o prefeito, foi escolhida para chefiar a Secretaria de Educação. Antes disso, no primeiro mandato dele, ela cuidava da pasta de assistência social. Francisco Ives de Lacerda, o pai, foi colocado como chefe de gabinete, chefe de governo, gabinete executivo. Já a esposa Ingrid Dantas Marques Chaves Rodrigues é agora secretária de Direitos e Políticas Públicas da Mulher. É uma maravilha? É uma festa. Agora soma esses salários numa cidade pequena. O FPM vai ficar quase todo aí. É um negócio impressionante. Só tem gente competente aí na família. João Azevedo ontem anunciou aumento linear para os servidores públicos do estado da Paraíba, já sendo implantado agora nesse mês de janeiro. Repercussão enorme, o governador deu entrevista, aumento para os servidores. João Azevedo anuncia reajuste linear acima da inflação já a partir de janeiro. E anunciou também, Anchieta e amigos, que o Vale-Refeição está padronizado a partir de agora. Também muito bom, sobretudo para os que ganham menos. Sim. Não é? Pois bem, hoje tem, meus amigos e minhas amigas, aposta o desembargador Horácio Ferreira de Mello. Vou falar daqui a pouquinho, mas antes nós vamos à Boca Maldita. Boris Casoy, novamente aqui na nossa Boca Maldita. Posse de Donald Trump, medidas iniciais. Vamos acompanhar o experiente colega jornalista. Não é só nós que precisamos dos Estados Unidos. Eles precisam também do Brasil. Eles têm uma disputa geopolítica com a China. O Trump tem se mostrado incomodado com a China e, enfim, não quer que a China passe a ocupar os vazios deixados pelos Estados Unidos. No último governo ele recuou. Ele abandonou
a presença americana extrema. Ele deu uma bela recuada, né? Eu não sei se ele fará isso hoje, porque as circunstâncias mudaram e mudaram muito. O Biden deixa o governo de maneira triste, fisicamente depauperado, o que prejudicou a sua candidatura a presidente da República. Teve problemas com o Congresso, teve enormes dificuldades internacionais, mas conseguiu um feito junto com o Trump. O Trump participou, né, de entregar o governo num momento em que se estabelece uma trégua entre o Estado de Israel e os terroristas do Hamas. Pois é, e só para a gente completar isso aí, é bom dizer também que nos últimos instantes do governo ontem, Joe Biden deu perdão preventivo aos familiares e amigos. Perdão preventivo. Se houver alguma condenação, já está perdoado. Não é legal? É no mundo todo, Anchieta. Pois bem, e a gente registra aqui que ontem foi escolhida a doutora Lilian Cananeia como nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e também o nosso amigo, meu de Anchieta, da imprensa de Campina, amigo de Campina Grande, doutor Horácio Ferreira de Melo Júnior, juiz de direito, que atuou tantos anos aqui no segundo Tribunal de Justiça. Nós recebemos o convite do Tribunal de Justiça do Estado, está aí, o senhor desembargador João Benedito nos convidando para a posse de Horácio Ferreira de Melo Júnior, e a programação teve a missa às 9 horas da manhã na Catedral de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, e agora à tarde, às 15 horas, após sessão solene de posse na sala de sessões do Tribunal Pleno, desembargador Manuel da Fonseca Xavier Andrade. Eu fui convidado, você também, mas quem vai nos representar é o doutor Gildo Lima do Nascimento. Está saindo de Campina Grande daqui a pouco, vai chegar lá, vai dizer que eu não pude ir nem a Anchieta, mas vai naturalmente nos representar muito bem nessa solenidade. Diga-se de passagem, uma escolha justa, né? Justíssima. Olha, doutor Horácio dispensa comentários. Dispensa comentários. Religioso, um homem humano, não é? Um homem que veio da pobreza, porque foi vereador lá em Pernambuco, foi sargento do Exército, batalhou a vida toda para chegar onde chegou. Chega por merecimento e enlogado em outro amigo, que foi meu professor de Direito, doutor Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Quem está vibrando também é a doutora Geovita Maranhão. Muito bem. É isso, Anchieta. Bom demais. Até amanhã, né, Paulo? Até amanhã. Muito bem. Vamos a Brasília, outras novidades da capital federal com Napoleão de Castro. Um abraço, Anchieta. Cumprimentos, Paulo Roberto, nossa equipe, de forma especial a você, nosso telespectador do Em Dia, nesta terça-feira, 21 de janeiro. Voltando de Brasília, Congresso Nacional ainda nessa condição, né, esvaziado, já que só dia 1º, que é o sábado, é que nós vamos ter as eleições das mesas diretoras das duas casas. E dia 3, na segunda-feira, o início efetivo dos trabalhos legislativos em 2025. Congresso que retorna, Anchieta, Paulo e telespectador, com uma série de matérias a serem apreciadas. Para vocês terem uma ideia, só vetos presidenciais são 55 que vão ser apreciados pelos parlamentares, inclusive com temas polêmicos, como a questão das emendas parlamentares impositivas, ainda alguns temas relacionados à reforma tributária, que pode, inclusive, modificar o texto aprovado pelo Congresso Nacional. A ideia, pelo que a gente conseguiu apurar com os líderes, é que as novas mesas coloquem logo essas apreciações na primeira semana de trabalho aqui do Congresso Nacional. De Brasília, Napoleão de Castro. Muito bem. Obrigado, Napoleão. E olha, a vice-prefeita de Itatuba, no Agreste, renunciou ao cargo ontem. E Edda Matos tem as informações para a gente.